Professor André Douglas aqui com vocês para mais uma aula e hoje a diferença entre a oração explicativa e a oração causal. Certeza que isso já foi dúvida na tua vida em algum momento, inclusive na tua produção textual e em prova de concurso público ou vestibular. Se quer acompanhar, vem comigo após a vinheta. Pronto, voltamos. Então, se é a tua primeira vez aqui no canal, já te inscreve, tá bom? Ativa o sininho, deixa aí, o seu like, o seu comentário com dúvidas que a gente também vai responder, certo? Já fizemos aí uma sequência sobre as orações coordenadas e as orações subordinadas. Terminamos esse circuito. Se você quer ver, é só ir aí na minha playlist que você consegue ter acesso a todas as aulas, certo? E hoje eu trago uma particularidade, na verdade, a diferença que muitas pessoas confundem das orações explicativas e as orações causais. Por que há essa dúvida? Porque justamente eu tenho os mesmos conectivos, tanto para uma quanto para outra, certo? Então, se eu posso usar os mesmos conectivos para as duas ações semânticas, é lógico que vai causar dúvida em quem é quem. Isso numa prova de concurso público ou então na tua prova de vestibular pode ser um problema, certo? Então, o que eu fiz aqui com vocês? Eu usei os dois conectivos mais comuns, que é o porquê e o pois. Eu tenho também uma vez que, tá bom? Eu tenho o visto que e assim por diante. Certo? E o já que também é muito usado, tá bom? Mas vou usar aqui o porquê e o pois, é o mais comum de aparecer tanto na fala quanto em provas por aí. Então, se eu tenho os mesmos conectivos, vamos tentar. Eu quero que você entenda qual é a diferença da oração explicativa e da oração causal. Tu vai lembrar o seguinte, olha só. Primeiro, a oração explicativa, ela faz parte das coordenadas, tudo bem? E a oração causal faz parte das subordinadas, nesse caso aqui, as adverbiais. Vamos lá? Lê aqui os dois exemplos comigo. Saiu porque o quarto está vazio. Segundo exemplo, passou na prova porque estudou bastante. Perceba que esse porquê, junto e sem acento, é um conectivo que facilmente você pode substituir pelo conectivo pois, que não altera o sentido, tudo bem? Então, se eu tenho os mesmos conectivos, espera aí, quem é a explicação e quem é a causa, já que se isso viesse em uma questão, poderia te confundir, certo? Então, acompanha comigo qual é a teoria, o que você deve pensar. Preste atenção, a oração explicativa, ela vai acontecer depois de uma ideia já expressa. Eu vou repetir. A oração explicativa, ela acontece depois de uma ação anteriormente já dita dentro do texto, certinho? E a oração causal, não. A oração de causa, ela acontece primeiro, né? Se é causa, vem primeiro. E depois vem o resultado dessa ação contida na causa. Então, vou repetir. A oração explicativa, ela acontece posteriormente a uma ideia já expressa. A oração causal, ela acontece primeiro e depois eu tenho um resultado que seria a consequência dessa causa. Foi? Vamos testar isso aqui nas orações. Saiu porque o quarto está vazio. Pensa comigo, galera. Primeiro a pessoa sai ou primeiro o quarto está vazio? Nessa lógica, quem é que acontece primeiro? Primeiro alguém sai ou primeiro o quarto está vazio? Por favor, é lógico que para que o quarto esteja vazio, primeiro alguém tem que sair dele, certo? Então, saiu, acontece primeiro. O quarto está vazio, acontece posteriormente. Lembra, então, que quem acontece depois de uma ação já expressa é a oração o quê? É a oração explicativa. Até porque, pessoal, a causa dele sair não é porque o quarto está vazio. Isso aqui não é uma relação de causa e consequência, certinho? Deu para entender? Vem para o segundo exemplo. Passou na prova porque estudou bastante. Agora vai lá. Nessa lógica, primeiro alguém passa na prova ou primeiro tem que estudar bastante?
O que acontece primeiro? Lógico, né? Estudar bastante acontece primeiro. O resultado disso é o quê? A aprovação. Passou na prova. Ó, se acontece primeiro e depois tem um resultado disso, essa oração só pode ter a ideia de causa. Foi ou não foi? Qual é a causa dele passar na prova? Porque estudou bastante. Estudar bastante resulta na sua aprovação. Aqui sim eu tenho uma semântica da causa. Aqui eu tenho uma semântica da explicação. Vou voltar. A explicação acontece depois de uma ação já expressa. A causa acontece primeiro e depois vem o resultado dessa ação já dita. Fechou? Tranquilo? Nosso vídeo hoje é curtinho, mas de extrema importância para você ver a diferença entre as orações explicativas e as orações causais. Bate um print, tudo bem? Se não entendeu, ficou alguma dúvida, volta o vídeo, compartilhe nosso trabalho para que todo mundo consiga ter acesso a essa informação. Pessoal, até a próxima. Valeu!